Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Você Tem Sede de Quê? Um espaço que acolhe mães, pais, cuidadores e profissionais, iniciando com conversas na água e expandindo para a vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial, criador da natação criativa e recentemente ganhou o prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria esportes. Com vocês, Renato Simon. Tassiana, muito obrigado por essa parceria que já vem de anos. Obrigado por abrir esse espaço, ainda mais quando a gente ganha esse troféu, um prêmio que muito importante que eu falo que não fui eu que ganhei. A comunidade aquática ganhou esse prêmio, foi uma votação por júri popular. A gente conseguiu vencer o futebol, os outros dois finalistas eram canais de futebol, então mostrar a força, aumentar a visibilidade da natação e mostrar que são muitos nadadores, que estima-se que são 1 milhão de nadadores pelo Brasil. Então vamos dar voz a esse povo, vamos levar conteúdo de qualidade e que venham mais podcasts como o seu para falar sobre natação. E Renato, eu quero entender como foi o seu início, né? Como que nasceu a natação criativa? Qual foi a sua inspiração? Me fala um pouquinho dessa trajetória até aqui. Eu acho que como a inspiração de todos aí do outro lado é um grande professor, um grande mestre que você quer seguir os caminhos. Por incrível que pareça, é uma pergunta que eu respondo o tempo todo. Me fala, nossa, você foi nadador, você foi atleta? Psh, fui nada, passei longe disso. Aprendi a nadar com 15 anos, com 4 anos eu quase morri afogado, quase entrei para a estatística aí que 3 crianças morrem afogadas diariamente, segundo a Sobrasa, e quase eu entro para a segunda estatística, que 41% da população não sabe nadar no Brasil. Eu fui aprender só com 15 anos, porque meu pai estava construindo uma casa, demorou 8 anos para ele construir essa casa, e sempre que eu pedi alguma coisa para ele falava, sabe quantos sacos de cimento dá isso? E aí eu não conseguia fazer a minha aula de natação. Fui fazer com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi com 15 anos e eu me matriculo numa aula de natação porque eu gostava muito disso. Tive aula com o Fábio Parpanelli, que hoje é professor do Sesc Consolação, e ele era uma pessoa muito criativa. Eu acho que eu nadei com ele durante os 2, 3 anos. Ele nunca repetiu nenhum treino. E isso me motivava, me engajava nos treinos, porque eu sempre chegava na borda da piscina e não sabia o que ia acontecer. E aquele desafio, aquele o que será que é hoje, isso me motivava. E eu já fui trabalhando com aquilo. Depois eu entro no mercado de trabalho, começo com a natação. Tem outro profissional que você deve conhecer também, fantástico, que é o Jefferson Fiore, outro profissional super criativo. E também eu vou aprendendo essa parte da criatividade. E aí uma coisa me incomoda demais. Eu começo a dar aula para criança e a criança começa a estar no meio da minha aula e começa, tio, falta quanto tempo? Tio, vai acabar quando? Tio. Ou o pai chegava na borda da piscina e falava, hoje foi uma briga para trazer ele para natação. E eu não entendia. Toda criança que a gente chega no final de semana, vamos para a piscina, a criança adora, a criança comemora e quando chegava na aula de natação ela queria ir embora. Ou ela não queria nem vir para a aula de natação. Aí eu comecei a me perguntar, a refletir, a estudar e eu percebi que os métodos de ensino estavam um pouco ultrapassados, porque os métodos de ensino são de 2 séculos atrás, o professor do século passado e a criança desse século. E aí não batia. E aí eu comecei a vir com uma nova abordagem, uma nova dinâmica, trazendo jogos, brincadeiras, faz de conta. E a aula começou a ficar divertida, eu comecei a engajar essas crianças. Aí surgiu a estratégia da natação criativa, eu fui utilizando, foi aumentando, aumentando, começou a dar certo. E aí a gente cria, dentro do AMB Tênis Clube, com coordenação da Andrea Zani, a aula historiada, onde cada aula era um pedaço de uma história. Então imagina a criança vem para a natação, ela acha um pedaço de um mapa, fala, tio, cadê o restante desse mapa? Vem na próxima aula que eu te conto. Aí na segunda aula ela acha outro pedaço. Cadê o terceiro pedaço? Vem na próxima aula que eu te conto. E ela ficava engajada, como a Netflix faz com a gente. Quando dá aquele boom no episódio, o episódio acaba para você ter que começar o seguinte. Eu terminava no boom para a criança retornar no dia seguinte. Até que um dia eu sou convidado para ministrar uma palestra e eu era uma pessoa que eu falo que eu era rato de curso. Eu, na faculdade, eu coloquei como meta fazer 5 cursos por cada semestre. Eu terminei os 4 anos de faculdade com mais de 50 cursos. E uma coisa que me incomodava nos cursos, que às vezes eu ia lá, fazia curso com a Tassiana, não esse exemplo seja assim, mas daqui 2, 3 anos eu ia fazer o mesmo curso com o mesmo palestrante, era a mesma coisa. Ou eu ia para um curso e era muito lindo no slide, mas na minha realidade não batia muito. E aí o que eu quis fazer como termômetro do meu primeiro curso? Eu abri um grupo do Facebook que chamava Criatividade e Inovação na Natação, onde eu desafiei as pessoas que fizeram o curso que pelo menos uma coisa do que eles viram no curso eles tinham que postar colocando em prática. E logo no começo, o curso foi no dia
9 de outubro de 2017. Já no dia 15 de outubro, o Rafael Fisgueira, então se o Rafael está assistindo isso, ele mudou a minha vida, ele fez a primeira postagem. E aí depois já veio a Kátia Silene no dia 3 de dezembro, a Norma Iacabe, a Sheila Cardoso, todo mundo começou a postar. E aí as pessoas que não foram no curso começaram a entrar nesse grupo, porque tinha coisa diferente, criativa, que saía do cotidiano, e esse grupo foi crescendo, 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 até que um dia o Facebook me acha, e ele começa a me patrocinar, eu vou para outdoor, para programa de TV, comercial de TV, comercial de rádio, e aí eu resolvo mudar de nome, porque criatividade e inovação na natação não era um nome que pegava. E aí eu crio um logo, crio um nome, e aí eu vejo que aquilo vai virar um produto. Então, graças ao Facebook, que me acha, me coloca fazendo minha propaganda, e ainda me dá uma consultoria em grupo e depois uma consultoria individual, que aí nasce a natação criativa para o mundo. Eu quero pegar alguns ganchos. Eu acho que o primeiro gancho é que você passou por uma dor, né? Foi vítima de um quase afogamento, e aí a partir disso acabou até sendo meio que o seu caminho, né? Essa jornada criativa foi justamente para também conseguir ressignificar um pouco a natação. Mas me fala um pouquinho mais sobre a natação criativa. O que que você estava pensando, e como você se inspirou para definir essas abordagens e sair do tradicional? Brinco que a natação não é só crawl, costas, peito e borboleta, é muito mais do que isso, é ver o cidadão como uma coisa mais ampla. Não tem como eu separar a parte motor da parte emocional de uma criança. Então, se uma criança não está emocionalmente estruturada, ela não vai ter o aprendizado motor. Ah, os pais estão se separando, está nascendo um irmão mais novo. Essa criança emocionalmente está começando a se desestruturar. Ela precisa de vínculo, ela precisa de acolhimento para depois pensar na parte motor. Então, eu via com um olhar muito maior com essa natação, e ela também começa a perceber de sair um pouco do tradicional e enxergar coisas muito claras ali, tentar entender por que essa pessoa está desistindo da natação, por que ela não entende o processo, e eu começo a trazer uma natação através de uma equitação que eu tinha para não deixar as aulas sempre iguais e também trazer o lúdico, trazer a brincadeira, trazer algo mais seguro, porque, por exemplo, você vai aprender qualquer coisa, vou te ensinar a andar de skate agora, você nunca andou. E aí eu te dou os comandos de como subir no skate. Quando você for fazer, isso vai gerar tensão para você. Porque eu tenho uma expectativa que você vai fazer e você tem a expectativa de acertar. Isso gera tensão, você vai ficar tensa. E a tensão na água faz a pessoa afundar. Quanto o músculo mais tenso, mais você afundar, mais vai ser difícil você aprender a nadar. Então, quando eu venho com a brincadeira, quando eu venho com o jogo, eu deixo essa criança mais relaxada e ela perde esse medo momentâneo. Então, por exemplo, quando eu uso um objeto que nem esse, que é uma garrafa, que eu transformei numa galinha, essa galinha ela está gripada. E aí eu brinco que essa galinha vem, conversa com a criança e de repente ela espirra água no rosto da criança, porque ela está gripada. Aí eu falo, nossa, saúde, não sei o quê. E a gente começa na brincadeira respingar um pouco de água no rosto dessa criança, porque ela tinha receio. Mas na brincadeira ela não percebe que a água está sendo no rosto dela, ela só está vendo que a galinha está resfriada. Então, através desse mundo da imaginação, você começa a quebrar alguns bloqueios dessa criança. E utilizando o lúdico, o faz de conta, aí eu começo a aumentar trazendo vários jogos, usando a criatividade. Eu começo a estudar a fundo o que é criatividade, o que é ludicidade, começo a trazer a psicomotricidade, neurociência, aprendizagem motora para dentro da natação. Aqui eu gosto sempre de quebrar alguns mitos, e você falou da água no rosto. É bom ou é ruim água no rosto, Simon? Eu vou te dar um exemplo. Imagina você tá lá, e essa brincadeira sempre existe. Você tá lá na praia, ou tá na piscina no final de semana, tá com os amigos, e você tá ou de costas, ou tá meio de lado, e alguém vai e joga água para você. É uma sensação gostosa? Não é. Ninguém gosta dessa sensação. E às vezes a gente, como professor, faz isso na criança. A criança tá passando, a gente pega aquele baldinho e joga na cabeça da criança. E a água tem que ser um momento prazeroso com a água. Então você não pode criar isso daí. Então, pelo menos eu falo, quando você vai molhar qualquer parte da cabeça ou o rosto dessa criança, você tem que pedir permissão. Eu, por exemplo, quando eu coloco todas as crianças para entrar na piscina, eu vou molhando cada parte do corpo e quando vai chegar na cabeça, eu falo, nossa, o que que faltou? A criança, faltou a cabeça. Então, ó, põe a mãozinha que eu vou colocar o shampoo. Agora esfrega, esfrega, passa na cabeça. Eu falei agora, como faz para tirar o shampoo? Com a água. Eu posso tirar o shampoo? Pode. Então você pediu permissão para fazer. Então sempre que você for molhar a cabeça dessa criança, você pede essa permissão para ela.
e ela vai te autorizar a fazer isso. E quando uma criança não quiser, você respeita, dá o tempo dessa criança, porque os momentos de água têm que ser momentos prazerosos. Exato. E é extremamente importante essa adaptação do rosto na água para fazer a adaptação das vias sensoriais, para depois a gente conseguir equilibrar esse corpo para o deslocamento, enfim. E aí, quando a gente fala do mercado de profissionais, o que que você considera como uma lacuna ainda nesse mercado? E quais são os projetos que estão relacionados a isso, né, num futuro da natação criativa? Quando eu comecei a dar aula, o que eu percebi, assim, muito nítido, é que a formação dos professores era muito técnica e pouco humana. Não tinha esse olhar nessa pessoa. Então, a gente preocupava muito com a abraçada, com a pernada, com a respiração, mas pouco sobre a criança, sobre o seu desenvolvimento e sobre a emoção. Que nem quando a gente entra na faculdade, os livros que entregam para a gente são livros de técnicas. Maglixo, como nadar mais rápido, nadar ainda melhor. Então, acredita-se que se eu entendo o que que é a técnica do nado, eu sei como transmitir isso para o meu aluno. Isso não existe. Não é porque eu sei nadar, não é porque eu conheço a técnica, eu sei todos os movimentos do nado, que eu vou conseguir transmitir isso. Eu preciso de didática, preciso saber de psicologia, preciso saber de neurociência. Então, eu preciso entender todo o contexto. Então, eu vi muito essa lacuna que me incomodava demais. Então, eu entendia que o professor, ele sabia todo o conteúdo, mas ele não sabia como ensinar para uma criança de verdade. Então, quando uma criança tem medo, quando uma criança, cada um tem o seu próprio ritmo, quando cada criança tem uma linguagem própria, que uma coisa é você ensinar para a massa, uma coisa é você ensinar para quem tem mais dificuldade. Aí você começa a virar especialista. E aí eu achei uma lacuna muito forte, que era sobre o lúdico, sobre o brincar, sobre a natação infantil, como você ensinar o nado através da ludicidade e dos jogos. Era uma lacuna muito grande, porque eu via que, às vezes, o professor achava que tudo isso era só uma perfumaria, era só uma perda de tempo, você utilizar os jogos, utilizar a brincadeira, que você estava deixando de ensinar alguma coisa, mas pelo contrário, o aprendizado ele é muito mais assertivo e muito mais rápido quando você organiza o cérebro dessa criança através da brincadeira e abre novas portas para o aprendizado. E aí eu também sentia a falta da parte da segurança aquática. Eu vi que muita gente, a criança entrava na piscina e a primeira coisa que ensinava era o nado de crawl. E a gente precisava trabalhar a prevenção aquática. Então, acima de tudo, a natação salva vidas. Então, já tem estudos que mostram que quem faz aula de natação tem 88% de chance maior de sair de uma situação problema. E aí eu estou preocupado no crawl, no costas, no peito. Quando ele cai numa piscina acidentalmente, ele vai nadar crawl? Não vai nadar crawl, ele tem que saber sair daquela situação problema. 90% dos acidentes acontecem 1 metro da borda. Não vai acontecer no meio da piscina. A gente está querendo que uma criança pequena atravesse 25 metros. E o mais importante é que ele nade 1 metro e consiga sair da piscina de forma independente e autonomia. Então foram algumas coisas que foram aparecendo, que eu fui achando algumas brechas. E aí, qual que é o caminho agora? Eu vejo que é a formação de professores. E isso ainda é muito mais visível hoje em dia. Não querendo falar daquela coisa, a gente é velho, não, a gente vive do passado, mas na nossa época, a formação na graduação ela era muito mais forte. Eu, por exemplo, tive 2 anos de natação. Hoje tem graduações que são 6 meses, um semestre apenas. Aí você tem que aprender bebê, infantil, adolescente, adulto, aprendizagem, treinamento, deficiente, hidroginástica, um monte de impossíveis aprender isso em 6 meses. E tem faculdade que nem prática tem. E aí que eu venho com a pós-graduação, faço parceria com o Instituto Valorize, e hoje eu lanço uma pós-graduação tornando professores especialistas em natação com esse olhar mais humano, esse olhar dos jogos, da brincadeira, da neurociência, da psicomotricidade, aprendizagem motora, segurança aquática, o olhar mais global perante a natação. Inclusive, você reuniu profissionais referência da área, e isso quero até te parabenizar, porque eu acho que é uma grande conquista para a natação infantil, principalmente. E hoje em dia, a natação criativa ela já está numa abrangência nacional, né? Ela reúne famílias, ela reúne os profissionais, né, que chegam às famílias. E como você percebe, né, esse impacto na prática, né? Quais são os feedbacks que você recebe dessas pessoas, né, tanto dos profissionais quanto das famílias também que você atende?
Hoje a natação ele é um ecossistema da natação, ele não é um produto só. Tu falava que natação criativa é uma metodologia, natação criativa é um podcast, a natação é uma consultoria. Então, hoje eu brinco que eu sou um polvo. Eu tenho vários tentáculos e eu atendo várias áreas da natação. Tenho aplicativo de natação, tenho plataforma de curso online, tenho pós-graduação, tenho podcast, loja virtual, atendimento domiciliar em condomínio e residência. Puta, eu vou esquecer que tem mais um monte de coisa, planos de aula, grupo de estudos, tem muitos projetos, mas eu percebo muito que você falou da família, a família consegue ver o resultado, e isso não tem preço. Eu, por exemplo, peguei uma criança há pouco tempo para dar aula personalizada, ele já estava na academia há 2 anos, uma que ele não gostava de ir e outra que ele não tinha progresso. E aí a mãe, depois do feedback, falou: em 2, 3 meses você fez uma coisa com o Noah que ele não tinha feito em 2 anos. Então, mesmo a gente falando de brincadeira, parece às vezes que é até engraçado. Como através da brincadeira você vai aprender mais rápido, você vai ter mais assertividade. E por incrível que pareça, na brincadeira gera mais atenção, gera mais disciplina, gera mais concentração, gera mais engajamento dessa criança. Ela quer retornar todo dia na aula seguinte. E eu, por exemplo, estou com alunos adolescentes, que é um outro quadro ali com gap na natação, porque já tem estudos que falam que quando a criança sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dessas crianças. Então, os adolescentes não querem continuar na natação. É o primeiro esporte de toda criança, mas a gente não dá essa continuidade, porque a gente não fala a linguagem do jovem dentro da piscina. E é um outro grupo que eu estou pegando bastante, são os jovens. Eu, por exemplo, estou com 2 irmãos que eles já estão no ensino médio, eles não têm mais agenda, acho que já fazem, vou falar, 6 semestres aí, praticamente os 2 anos, todo semestre começa, a mãe fala: ó, Renata, eles vão parar, não dá mais, a agenda deles está lotada, eu não consigo. Aí dá 2, 3 semanas, então, ó, o André, a Letícia pediu para voltar. Eles conseguiram encaixar na agenda deles. Todo semestre é a mesma coisa, porque eles têm prazer de vir para a natação. Eu tenho um engajamento deles quererem retornar, mesmo sem agenda, eles dão um jeito. Que quando a gente gosta, a gente quer continuar. Ô, Renato, e quais são os erros mais comuns que você identifica quando alguém tenta ser criativo, mas sem a fundamentação? Eu acho que são 3 erros comuns que eu vejo. Primeiro é a criatividade sem intenção pedagógica. Ah, fala, eu preciso ser criativo. Aí todo mundo começa a inventar, 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 mas confunde de atividade divertida com atividade formativa. O lúdico, ele precisa ter objetivo. Eu preciso ter um objetivo muito claro, seja motor, seja emocional, seja criar vínculo com essa criança, senão vira uma dispersão. Eu tenho isso muito claro. Então, hoje a criança tem que aprender virada olímpica. Quando eu saio da piscina, eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo, como professor. A criança aprendeu o virada olímpica, ou aperfeiçoou, melhorou a virada olímpica dela? Conseguiu? Nossa, a aula foi bom. Essa criança, aí eu me faço uma outra pergunta, ela aprendeu a virada olímpica e ela ainda se divertiu na aula com jogos e brincadeira? Aí foi só aula ouro. Você conseguiu ensinar e ela ainda se divertiu na aula. Então aí o aprendizado sai. A segunda coisa que eu vejo é o excesso de estímulo e falta de progressão. Então, às vezes, a aula começa a virar uma colagem de brincadeira, uma colagem de exercícios diferentes, sem sequência lógica. E aí a criança não consolida as habilidades e perde referência. Porque o aprendizado, ele gera de repetição. Eu tenho que repetir aquele movimento várias vezes. Só que a criança não tem que perceber que ela está repetindo aquele movimento. Ah, vou fazer um trabalho de perna com essa criança. Uma hora ela vai fazer o foguete. Outra hora ela vai fazer o tubarão, outra hora ela vai fazer o outro tubarão. Ela fez os 3 movimentos iguais, mas para a criança foram 3 exercícios diferentes. Mas eu, como professor, eu sei basicamente o que eu quero dar, qual é o meu objetivo, e não ficar colando e copiando vários exercícios. E o terceiro é usar o lúdico para mascarar uma insegurança técnica. Então, às vezes, eu não tenho o conhecimento técnico, eu não me aprofundei no aprendizagem motor, na psicomotricidade, na evolução dessa criança, e aí eu começo a brincar por brincar. Aí a aula vira recreação. Não que a recreação seja uma coisa ruim, só que é outro objetivo. A gente não está lá para recrear a criança, a gente está lá para ensinar a natação e ela tem que ter o domínio técnico. Então, mesmo com a brincadeira, eu tenho que passar a parte técnica. Não estou aqui para dizer que a natação agora não é mais técnica, não tem que passar os fundamentos, as habilidades dos 4 nados. Tenho, mas de maneira mais criativa. E aí, englobando tudo isso, tem muita gente que acha que a criatividade é criar uma coisa nova, uma coisa diferente que nunca ninguém fez. É isso também. Mas tem outras formas. Eu posso usar a criatividade para resolver um problema. Ele não
está conseguindo aprender a respiração, eu acho uma forma diferente. Por exemplo, a criança não sabe o que que é a respiração. Eu criei esse sapo aqui, que ele assopra a bexiga e aí ele enche a bexiga. Porque a criança às vezes não sabe o que que é soprar e o que que é puxar o ar. E aí eu ensino através de uma brincadeira, de uma coisa nova, diferente, para resolver um problema meu. Então não é uma tecnologia, eu não inventei um celular, não inventei uma coisa super potente, mas ensinei algo com objetivo por trás, que ela vai aprender o controle respiratório através do sapo. Você pode falar umas 2, 3 estratégias, tanto para pais quanto para profissionais, para que essas vivências aquáticas elas sejam lúdicas, elas sejam seguras e elas realmente façam a diferença na vida dessa criança? Eu vou trazer 3 estratégias que são excelentes aí para pais, professores, quem está ouvindo a gente. Primeiro é transformar tarefas técnicas em micros histórias. Então eu consegui pegar algo que eu quero, então eu pego um contexto simbólico, uma atividade que eu quero fazer, e aí eu trago isso utilizando o lúdico. Em vez de ele vai atravessar a piscina, ele vai atravessar um rio encantado em busca de um tesouro para ajudar os personagens. Então isso aumenta o engajamento, diminui a tensão emocional da criança, isso converte em técnica. Então, a gente vai fazer a criança fazer um cavalinho, por exemplo, colocar ela em cima de um macarrão. E aí eu coloco isso no macarrão, coloco o meu cavalo e ela sentou no cavalo encantado. Então ela está atravessando a piscina no cavalo encantado e não no espaguete sem cor, sem atração para aquela criança, sem ser atrativo. Só de colocar isso na cabeça do espaguete já virou um cavalo para essa criança. Você já começa a ficar encantado. A segunda coisa é utilizar comandos claros, orientados por segurança. Então, você que é pai, você que é professor, você tem que dar comandos muito claros e condicionar essa criança. Como, por exemplo, só ensinar a criança a entrar na piscina com seu comando. A criança não pode entrar na piscina sozinha. Então, todas as vezes você tem que falar isso para a criança. Eu, por exemplo, se eu der 365 aulas para a criança, eu vou falar 365 vezes que ela só pode entrar depois que eu entrar. A criança só entra na piscina depois do meu comando. Então, eu entro na piscina, eu falo 1, 2, 3, já. Agora, ela pode entrar, seja sentada, seja em pé, depende da habilidade. Então, tudo isso tem que ser voltado para a gente prevenir possíveis incidentes e reduzir riscos. Então, eu tenho que trabalhar a segurança aquática. Então, tudo que você for fazer é muito gostoso brincar, é muito divertido, mas se você vai fazer uma brincadeira que gera um risco, que gera uma insegurança, essa brincadeira já não é legal. Eu tenho que pensar, acima de tudo, na prevenção aquática. Então, sempre pensar em movimentos que não há, que nem antigamente a gente fazia aquela famosa briga do galo. É divertido fazer a briga do galo, colocar uma pessoa em cima de você e um tentar empurrar o outro? Mas não é uma brincadeira que pode gerar algum acidente, algum problema, pode bater a cabeça na borda, pode cair de mau jeito, pode uma criança cair em cima da outra. Então, não vou fazer uma atividade dessa porque está contra a prevenção aquática. Então, eu tenho que pensar acima de tudo a prevenção. E a terceira é incorporar materiais não estruturados, vamos trazer alguma coisa do cotidiano dessa criança, um baldinho, uma esponja, algum boneco, para ele trazer para o mundo dele da natação. Ou você criar alguns movimentos. Por exemplo, eu criei esse daqui que tem um personagem que eu coloco de um lado da borda e do outro lado tem a roupa. E aí, de um lado ela pega a roupa, do outro ela coloca o personagem. Aí eu utilizo com crianças de 3 e 4 anos. Por que essa atividade? Porque ela está criando a personalidade dela. Ela está saindo do egocentrismo e criando a personalidade do eu. Então ela cria isso primeiro no personagem e ela vai criando, colocando a mão, colocando a roupa, colocando o pé e ela vai criando que outra pessoa tem outro gosto, tem outro desejo, tem outras necessidades e ela vai saindo da fase egocêntrica. Então você tem que estudar que fase essa criança tá e que tipo de brincadeira e jogo você vai utilizar. Agora, voltando um pouquinho sobre a história da natação criativa, existe algum momento marcante que você percebeu que a natação criativa, ela saiu somente da dimensão técnica e ela alcançou algo mais profundo? Olha, primeiro eu estudei muito e eu precisava sempre de um influenciador. Quando você cria algo novo, você precisa de um influenciador para fazer a sua marca crescer. Não adianta eu falar que a natação criativa é boa, que a natação criativa é excelente, que dá resultado. Eu precisava que alguém fizesse isso. E meu influenciador foi a Ana Cristina Amaral. Não sei se você conhece a Ana Cristina. Eu tenho uma história muito legal. Fiz até um podcast com ela, se vocês quiserem se aprofundar nessa história, mas resumindo, ela era uma professora técnica, trabalhava com natação master, não trabalhava com criança. E no meio da pandemia ali, eu fui dar um curso que chamava Inovação e Criatividade na Natação, alguma coisa assim. Ela viu o curso e falou: o que tem para inovar?
Já tô na natação há 40, 50 anos, não tenho que inovar. É bater perna, girar o braço e respirar, não tenho que inovar. E aí ela foi nesse curso. E me gerou muita insegurança, porque eu estava começando na época de palestras. Ela era muito amiga de todos os professores que eu trabalhava no Clube Pinheiros. Ela trabalhava no São Paulo. E eu falei, nossa, a Ana vai, ela não tem o perfil do meu curso, ela vai chegar lá, não vai gostar, vai falar mal de mim para todos os meus amigos, acabou minha carreira como palestrante. Estou começando agora, lascou. E ainda o curso era só prática, não ia ter teoria, eram 5 horas de prática, eu não vou conseguir nem contextualizar o porquê eu estou utilizando esses jogos, essa brincadeira. Aí foi chegando perto, meus amigos falaram, Ana Cristina vai no seu curso, Ana Cristina vai no seu curso. Só que não sei se você lembra, teve aquela época que teve a greve dos caminhoneiros, estava faltando gasolina. E aí o curso estava para ser cancelado, o curso vai ter, o curso não vai ter, e não ia ser em São Paulo, ia ser no interior. E eu sabia que a Ana Cristina morava no Morumbi, e eu estava indo para o curso com a última quantidade de gasolina. Eu ia dar o curso, voltar e não ia mais andar com o meu carro, porque acabou a gasolina, não tinha mais gasolina em nenhum posto. Eu falei, Ana Cristina não vai, com certeza ela também não tem gasolina. E eu torcendo para ela não ir. Ana Cristina não vai, Ana Cristina não vai. Cheguei no curso, ela não estava lá. Aliviei. Aí tá, no meio do curso ela chega atrasada. Segundo ela pegou carona ali com não sei quem, chegou. E ela chegou e não entrou na piscina. E não sei se você conhece na Cristina, mas ela tem a cara bem fechada, bem séria, né? Ela não deu um sorriso no meu curso. Foi o tempo todo fora da piscina, cara fechada. E eu tenso ali. Falei, ela chegou no meio, não pegou contexto, pegou história no meio, putz, já era. Acabei o curso, primeira pessoa que eu vou, Ana Cristina. E aí, Ana, você gostou? Nossa, adorei. Achei super legal, super diferente. Eu vou aplicar amanhã. Falei, nossa, se você gostou, faz um depoimento pro meu curso. Ah, eu tô com pressa, eu preciso ir embora. Falei, não gostou. Se gostasse, tinha feito um depoimento. Aí eu já saí frustrado. Falei, não gostou, vai falar mal de mim, vai falar mal de mim, vai falar mal de mim, lascou. É pro meu espanto. Na semana seguinte ela começa a produzir, na outra ela começa a produzir, produzir, e ela não para de produzir, ela começa a criar várias coisas. Aí eu trago ela para dar alguns pedaços do meu curso, depois ela vira palestrante, vira escritora de livro, criou Brincantes, e aí, depois conversando com ela em bastidores, ela comentou que ela não aguentava mais a natação, ela queria se aposentar, porque ela não aguentava mais colocar as crianças de castigo na aula dela, porque ela era totalmente tecnicista, as crianças não, não aceitavam, né, aquele comando. E aí ela falou, não tenho nada a perder. Ele falou, vou tentar fazer. E começou a dar resultado, os pais começaram a elogiar, ela começou a gostar. E ela tem um episódio que um dia ela recebe uma carta do presidente do São Paulo, que é um time de futebol, voltado para o futebol, elogiando o trabalho dela, porque muitos pais começaram a elogiar, ele começou a receber isso, e ele faz uma carta do próprio punho e manda para a professora elogiando ela. E ela trabalha em São Paulo há anos, ela falou que nunca viu nenhum professor receber isso, ainda mais de natação, no mundo de futebol. E ela fala que hoje ela não quer mais se aposentar. Hoje ela sente prazer em dar aula de natação porque ela vê o sorriso e os pais elogiando. Bom, então esse prêmio, o prêmio O Melhor Podcast do Brasil, eu acho que já mostra um pouco do quanto você inspira as pessoas, né, e fortalece o mercado. Eu acho que isso é grandioso. Eu te conheço, antes da natação criativa, virar esse sucesso, né, e ter essa abrangência. Então eu acho que primeiro eu tenho muito orgulho da sua jornada, de ter acompanhado tudo isso. Às vezes um pouquinho mais de perto, outras um pouquinho mais de longe, mas sim, eu acho que essa trajetória foi realmente incrível. E o que esse reconhecimento representa para você e para a comunidade aquática? Acho que esse prêmio é um símbolo, né, de um grande feito. Quando o podcast surgiu, ele surgiu como projeto social. Como a maioria dos meus projetos, eles surgem de projetos sociais e depois viram grandes projetos. Eu comecei na pandemia, em 2020, a fazer o primeiro podcast, porque eu percebi que as academias estavam quebrando no meio da pandemia. E se a maré da natação caísse, ia ser pior, porque não ia ter lugar para eu dar aula, não ia ter professores para eu formar, eu não ia conseguir dar curso, então eu tinha que fortalecer a área, eu tinha que fortalecer a estrutura. E aí eu crio um podcast para gestores, onde eu pegava os gestores que estavam fazendo sucesso no meio da pandemia, no meio daquela bagunça, não sei se vocês sabem, você que é pai ou mãe, mas foi um impacto de mais de 1 ano e meio para a natação, porque primeiro foi fechada as academias, depois foi aberta com horários curtos, né?
E naqueles horários não conseguia se bancar a piscina, porque a piscina precisava ficar aberta o dia inteiro. Então, cloro, aquecimento, os gastos eram de 24 horas. E às vezes a pessoa podia abrir 4, 5 horas do dia só. E mesmo se ele enchesse essas 3, 5 horas e não podia, porque tinha limitação de pessoas para entrar em cada horário, então as academias foram trabalhando no vermelho. Mesmo depois do funcionamento, então a academia ficou fechada ali por 6, 8 meses, e depois mais 6, 8 meses trabalhando no vermelho. E aí eu começava a trazer gestores que estavam fazendo estratégias ou algumas dinâmicas para poder virar esse jogo. E aí eu entrevistava esses gestores que estavam fazendo sucesso, ou entrevistava quando tinha mudança nas diretrizes da prefeitura, ou trazia advogado, porque estava mudando a lei trabalhista, estava podendo fazer acordos. Então, e outro propósito que eu fiz foi fazer leilão entre academias. Por exemplo, a academia tinha que continuar comprando cloro, mas ela não tinha verba. Então a gente juntava, vamos pegar o Tassiano que está ali na Liberdade, pegava todas as academias da região da Liberdade aqui de São Paulo, se uniam, fazia uma compra só de cloro. Então conseguia pegar um preço menor, com um frete só, e a gente economizava isso. Então veio desse projeto social, aí depois foi migrando para os professores, porque os professores começaram a me falar que não aguentavam mais ficar em casa, o professor é agitado, o professor não conseguia. Tinha professor falando que estava com ansiedade, com depressão, e aí eu começava a entrevistar profissionais que tinham sucesso para inspirar esses professores, e eu comecei a trazer a história da Renata Rodrigues, Cláudia Barros, vários profissionais para inspirar os professores que estavam em casa. E aí o podcast foram 18 semanas que eu fiquei em casa, que o clube ficou fechado, e quando eu volto a trabalhar no Clube Pinheiros, as pessoas me pedem, mas cadê seu podcast? Faz o podcast. E aí eu fui fazendo pro hobby, fui gravando, fui gravando, fui gravando, até que chegou um momento que eu saio do clube e eu falo, não, vou fazer disso um negócio. E aí eu vou pro estúdio, porque antes, você não vai nem acreditar, eu gravava podcast ligando para a pessoa e gravando a ligação. Eu gravava a ligação de telefone, antes eu estava só no Spotify, só áudio, aí o cachorro latia, o ônibus passava, e aí eu tive que aprender como editar áudio, eu não sabia fazer isso, e eu tive que aprender, estudar, e aí eu ficava entrevistando a pessoa e rezando, cachorro não late, 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 porque a pior coisa é tirar latido de cachorro, você não tem noção, para tirar áudio de latido de cachorro, hoje é muito mais fácil, com inteligência artificial, tem outros programas, na época, você tinha que ir no dedo ali, melhorar, então, para pensar que eu saí ali de uma coisa bem amadora, e aí eu entro pro estúdio, a primeira pessoa que eu entrevisto no estúdio é o Gustavo Borges, então é uma virada de chave, um dos grandes nomes, meu ídolo na natação, e aí eu vou pro estúdio. E de lá para cá foram 400 entrevistas, e é o reconhecimento da comunidade, porque foi a comunidade que votou, foi júri popular. E a comunidade está muito pertencente aos 3 pilares do podcast. Então, o primeiro é a prevenção aquática, a segunda é a inclusão e a terceira é a prática regular de exercício físico. Então, cada 2 mortes, uma podia ser evitada com atividade física e 47% da população é sedentária. Então, a gente traz esses pilares, primeiro, para levar a prevenção aquática, depois, para fazer a inclusão, ensinar esses professores como incluírem os deficientes na natação e, por último, aumentar o engajamento na prática de exercício físico regular pela população brasileira. E olhando para os próximos anos, para onde a natação criativa caminha? Quais são seus sonhos, novos projetos? O que que você acha que ainda falta construir? Acho que falta muita coisa. A pós-graduação, por exemplo, ela ainda está engatinhando ainda. Então, o meu objetivo é chegar em mais cidades. Hoje a gente tem 12 cidades com inscrições abertas, mais o digital. O digital a gente está com mais de 150 alunos. Chegar com um aplicativo, chegar com a plataforma de curso, mas principalmente inovar. Eu sempre venho com inovações, então sempre que você pensa em algo novo na natação, você pensa na natação criativa. Sempre a gente cria, que nem o ano passado, esse ano, né, que já está aqui no final do ano, esse ano a gente criou, não, foi ano passado, que esse ano foi a segunda trajetória, a Fábrica Criativas de Aulas de Natação, onde a gente entregava planos de aula para professores, foram mais de 500 aulas desenvolvidas dentro da fábrica, entregando planos de aula, porque eu percebi um gap que o professor não conseguia parar para fazer o seu plano de aula, mas todo mundo entende a importância de você chegar na piscina com um plano de aula estruturado. Então, a gente criou um grupo aí que a gente faz aulas para bebê, infantil, adolescente, adulto, hidroginástica, e o professor já chega com a aula pronta, então ele chega e consegue também diversificar. A gente fez o grupo de estudos,
que a cada 15 dias a gente senta e conversa de natação no modelo online, que é o Grupo Foda, não é palavrão, calma, que o YouTube não me derrube, é fornecendo orientações esportivas aquáticas. Cada 15 dias de forma online a gente senta, o primeiro grupo já tem 2 anos, a gente tem mais de 50 aulas, o primeiro grupo está com 20 e poucas aulas e a gente fala de natação. Já são mais de 6 países que estão no grupo de estudos com a gente. A gente está na Bolívia, está no Catar, está nos Estados Unidos, está no Uruguai, estamos em diversos países estudando natação, cada um trazendo o seu olhar e a gente discutindo a natação. Então, acho que tem muito mercado. Eu brinco que a gente não explorou nem 10% ainda da natação e a gente fica sempre focado sempre na mesma coisa, da aula, da personal, da aula em academia. E tem muitas áreas que ainda não foram exploradas, que nem o podcast, por exemplo, eu cheguei e fui inovador. Plataforma de curso, eu fui o primeiro. O aplicativo de celular, também o primeiro. Então, enxergar o mercado da natação e ver o que ainda não foi explorado. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, pais, cuidadores e profissionais que desejam aproximar as crianças mais da água de uma forma segura, afetiva e significativa. Acho que meu principal conselho é respeitar o tempo da criança, valorizar cada conquista. Então, pode ver quando a criança faz um exercício, ela levanta a cabeça, a primeira pessoa que ela olha é para o pai, é para a mãe. Se o pai e a mãe não estão presentes, ela vai olhar para o responsável. Se o responsável está presente, ela vai olhar para o professor, esperando esse reconhecimento, esse carinho do esforço dela. Então, às vezes, ela não atingiu o objetivo que a gente queria, mas ela se esforçou. Eu tenho um exemplo, uma vez eu estava dando aula no Pinheiros e eu tinha um professor que estava me acompanhando, ele estava como auxiliar. E aí eu estava ensinando pernada de peito, que é um exercício que as crianças no começo, na iniciação, elas têm muita dificuldade. Aí eu fui na primeira piscina e aí eu corrigi essa criança. Aí ela veio de novo na segunda piscina, eu corrigi de novo. Na terceira eu elogiei, 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 elogiei. E ela foi de novo. Aí a professora falou, mas nossa, mas a perna dela tá horrível. Por que você ficou elogiando ela? Porque ela tá se esforçando. Para ela está fazendo bem, é o máximo que ela consegue fazer. Então imagina, eu critico, 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 chega uma hora que ela vai desmotivar. Então, mas ela está tendo melhora, mesmo que pequena. Então é importante esses elogios, esses pequenos elogios que a gente faz com a criança e ver que a água não é só um meio físico, ele é um ambiente emocional. Então a gente tem micro vitórias dentro desse ambiente, como colocar o rosto na água, fazer bolha, flutuar alguns segundos, ou simplesmente pegar uma bolinha e colocar fora da piscina. Então, ensinar isso e principalmente conectar para você que é professor, conectar com essa criança. Depois você vai ensinar. Gente, às vezes a criança chegou e já tem aquela ânsia de querer ensinar. Primeiro eu preciso criar vínculo. Eu tenho um podcast que eu fiz com o Caio, que ele fala como criar vínculos com crianças. Se eu não tenho vínculo, eu não tenho aprendizado. Então, às vezes, eu tenho que tirar o foco do aprendizado do crawl, costas, ou mesmo da adaptação meio líquido, e primeiro criar vínculo com essa criança. Eu tive a Rosana de Araraquara, que fez curso comigo, ela me mandou mensagem ontem no meu WhatsApp, falou, Renato, eu tô com uma criança super tímida, ela tá com medo de colocar a cabeça na água, ela não evolui, o que que eu faço com ela? Que exercício eu dou? Eu falei, você primeiro tem que criar vínculo com essa criança, nitidamente você não tem vínculo. Se ela não está confiando em você, você não tem vínculo, você tem que criar alguma coisa para criar vínculo com essa criança. Então, esquece a natação, esquece o aprendizado, crie vínculo com essa criança, utilize o lúdico como linguagem pedagógica e nunca abra mão da prevenção aquática. Prevenção acima de tudo, a gente tem que pensar que as aulas de natação salvam vidas. Eu acho que você falou dois pontos para mim super importantes, que é a importância do vínculo e a importância do processo. Eu vejo que muitas vezes, tanto mães, pais, né, quanto profissionais, eles têm essa emergência de chegar num ponto B, né? Ah, a criança precisa nadar o crawlzinho. E dentro daquele processo, ele ainda está numa habilidade mais rudimentar, fazendo um cachorrinho, né? Tá ainda explorando o corpo. Então, para que a gente consiga fazer essa estimulação de forma gradual e respeitosa, é importante a gente também passar essa informação. E eu acho que você abordou a questão do vínculo com a criança, mas também essa proximidade com os pais para poder passar essas informações, né, e conseguir fundamentar todo esse trabalho. Eu queria agora, só para finalizar, última finalização, para você, natação infantil é? Olha, natação infantil para mim é a conexão do mundo com a piscina,
que é um ambiente prazeroso para a criança, é lúdico, então você cria essa conexão. E quem quiser encontrar o Renato Simon ou a Natação Criativa tem que procurar onde? Onde eu te encontro? @natação criativa em todas as plataformas. É o YouTube, Instagram, Trends, TikTok. Colocou natação criativa, você acha. Colocou no Google ali na pesquisa, você vai achar, porque hoje é o maior canal do Instagram da América Latina e hoje o melhor podcast do Brasil. Então a gente está colecionando aí várias conquistas. Nós vamos deixar todos esses links aí nos créditos aqui desse podcast. E primeiro eu quero agradecer o apoio, né, e o impulso para fazer com que o Você Tem Sede de Que volte ativa. E agradecer também o compartilhar conhecimento, o promover a natação dessa forma tão grandiosa e realmente agradecer a nossa parceria. Obrigada, Simon. Muito obrigado e até a próxima aí. Você tem sede de quê? Mergulhe com a gente.